você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, no verso 18 até o verso 29. Se você puder ficar de pé, aquele que não tem limitação nenhuma, ficar de pé em referência à palavra de Deus. Nós vamos ler o texto e em seguida você poderá se assentar e aí nós vamos acompanhar o texto para a glória de Deus, amém? Apocalipse capítulo 2, verso 18 até o final, que é o 29. Aleluia! Todo mundo achou, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido, ou você tem tolerado, que esta mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dê a ela tempo para se arrepender, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e a despedaçará como vaso de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem sentar, meus amados. Aleluia. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pequena alusão, um pequeno exemplo, contar uma pequena história aqui para que você possa entender sobre o que nós vamos falar nessa noite. Eu quero que você imagine aqui que você está num pomar de lindas goiabas. Quem gosta de goiaba aí? Levanta a mão quem gosta de goiaba. É bom, né? Goiaba é bom, suco de goiaba é bom, excelente goiaba. Então imagine que você está lá, num pomar com lindas goiabas, aquela goiabinha verdinha assim, aquela que você olha, chega, está vendo, sabe? Aquela saborosa, aquela que você pega assim, ela está macia, sabe? Aí você pega, ela está tão natural, não tem agrotóxico nem nada. Aí você pega assim, passa na camisa, assim, dá uma lavadinha e dá aquela mordida. Aquela goiabinha bem molinha por dentro. Aí o que acontece? Quando você morde, alguém aqui já encontrou bicho na goiaba? É ruim encontrar bicho na goiaba? Mas tem uma coisa que é pior do que encontrar um bicho na goiaba. Sabe o que é? É encontrar meio bicho na goiaba. Porque quando você encontrou meio bicho na goiaba, significa que o restante do bicho está na sua boca. E aí, meu amigo, é decepcionante, mas é frustrante, porque você olhou aquela goiaba, ela estava tão bonitinha por fora, mas ela estava bichada. E nessa noite eu quero falar de uma igreja que também estava bichada, que estava apodrecendo. E para falar dessa igreja de Tiatira, eu quis pegar algum exemplo, porque você viu o bicho da goiaba, mas alguém já se perguntou como é que esse bicho entrou na goiaba? Alguém já foi pesquisar como é que o bicho entra na goiaba? Então eu tive curiosidade de fazer essa pesquisa para você. Então eu vou ler aqui para você. Eu quero que você preste bastante atenção. Porque tem gente que fala assim, pastor, bicho de goiaba é goiaba também. Tem vitamina, tem proteína, é? Então vamos lá. Com uma espécie de ferrão localizado no abdômen, a mosca da fruta
rompe a casca e deixa os ovos dentro do fruto. Olha que delícia! Esses ovos se transformam em larvas, que se alimentam da polpa da fruta, e vão abrindo nela túneis, onde passam a viver. Isso favorece a proliferação de bactérias, que aceleram o apodrecimento da fruta. Para as larvas, esse processo é importante, pois a casca fica permeável, permitindo a entrada de mais ar, facilitando a respiração das larvas que estão lá dentro. Quando a fruta cai do pé, a larva se enterra alguns centímetros no solo para continuar seu desenvolvimento no estágio de pupa ou crisálida, um período intermediário antes da metamorfose total. Após 10 dias, ela finalmente vai virar uma mosca. Então, quando você come o bichinho da goiaba, sabe que você está saboreando uma deliciosa mosquinha. Talvez você nem imaginava isso, né? Agora, quando você for comer uma goiaba, você vai pensar 10 vezes se você vai não ter cuidado. Só que interessante, irmão, sabe o que é o processo aqui? Quando a gente vai falar dessa igreja, a igreja de Tiatira. É a maior carta que Jesus escreve para uma igreja dentre as 7 da Ásia. No entanto, essa foi a última igreja a ser totalmente dizimada, a ser totalmente as pessoas não existirem mais, ela acabar. E uma coisa me chama bastante atenção, por que é que essa igreja foi a última? Buscando nos arautos lá, você vai ver que essa igreja, para aquela comunidade, ela nem tinha tanta relevância assim. Mas é interessante algumas coisas que o Senhor compartilha conosco nessa noite, e eu gostaria muito que você pudesse aprender, assim como eu, o que é que Deus quer nos ensinar, através dessa simples mensagem que mostra o cuidado que devemos ter, para a gente não apodrecer como essa goiaba. Porque a igreja, irmão, não é uma instituição. A igreja não é um prédio. Quem são a igreja? Somos nós. A igreja é um organismo vivo. Ok? Ela é um organismo vivo. Então, a mosca, quando ela coloca aquela larvinha lá na goiaba, o objetivo dela é que aquela larva se prolifere de tal forma e que, proliferando, a vida da mosca significa a morte de quem? Da goiaba. Essa era uma igreja, irmãos, que tinha alguns pontos muito positivos, muito edificantes. Mas, infelizmente, essa igreja deixou a mosca colocar as larvas dentro dela. E o que aconteceu com essa igreja é o que nós vamos aprender nessa noite. Como que a gente precisa evitar isso aí? Sabe, às vezes a gente deixa que entre na igreja o que a gente chama de heresia. O que é uma heresia, pastor Carlos? Heresia é uma falsa doutrina. Irmãos, como está difícil hoje você frequentar determinadas igrejas e ouvir uma palavra de Deus. Muitas vezes se prega sobre tudo nas igrejas hoje, menos a palavra de Deus. Muitas vezes a gente está numa igreja por causa do pastor, porque o pastor ele tem uma retórica, ele tem como é que pode assim, prega uma oratória muito bonita. Mas sabe, irmãos, o mais importante não é quem está pregando, mas é o que está sendo pregado. É muito importante a gente entender isso. Aqui estava uma igreja que, ao contrário da igreja de Éfeso, a Bíblia fala que a igreja de Éfeso não tolerava os falsos profetas. Ela os provava. Mas Tiatira não. Tiatira tolerou o falso ensino, a ponto de que esse ensino impregnou a vida da igreja, trazendo futuramente a morte dessa igreja. Bom, mas por que é que essa igreja, irmão, foi contaminada com o pecado? Vamos ler lá no verso 20, o que é que está dizendo? Olha o verso 20. Diz assim: contudo tenho contra você uma queixa. Você tem permitido ou tolerado que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça dos servos se desviarem. Sabe, irmãos, tolerar uma coisa, tolerar as pessoas é muito importante. A Bíblia fala que precisa haver tolerância entre nós no corpo de Cristo. Mas a Bíblia deixa claro que nós não temos como tolerar o pecado e aqueles que disseminam heresias no meio do povo de Deus. Não adianta você orar por falso profeta. A Bíblia não pede para você orar por falso profeta. Mas
Vamos orar por ele. Não, a Bíblia fala para você não orar por ele. Sabe por quê? Porque o falso profeta, o que ele é? É alguém que conhece a palavra e prega uma mentira. Você ora para alguém que está na ignorância. Você ora para alguém alcançar o arrependimento porque ele não conhece. Agora, alguém que prega uma palavra disseminada, a Bíblia não pede que você ore por ele. E aqui está uma igreja que o problema dessa igreja era esse. Ela tolerava os falsos profetas, tolerava o falso ensino, tolerava com que aquela mensagem entrou no seu meio a ponto de corromper todo o organismo vivo que estava ali, que são as pessoas. Sabe, irmãos, a gente tem que ter cuidado. Se eu tomar aqui dessa água, se essa água tiver um veneno, um gole dessa água vai envenenar todo o meu corpo. É interessante porque as coisas de Deus no espiritual, elas são dessa forma. O diabo não vai chegar na sua casa de uma forma fabulosa. Ele vai colocar uma pitadinha de pecado, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, porque a Bíblia fala que quando você abre essa porta, você começa a tolerar, a permitir. O que acontece? Um abismo vai chamar outro abismo. Essa igreja permitiu que essa mulher, chamada Jezabel, que se dizia profetisa, começou a inserir no meio dessa igreja heresias que fizeram com que os servos do Senhor se desviaram. Não, quantas pessoas não estão se desviando das igrejas nos dias de hoje? Quantas pessoas estão se afastando porque eles estão frustrados? Você quer ver uma coisa? A mensagem que nós vemos muito hoje em dia é: venha para Cristo, que você vai ter tudo que você precisa, você vai ser rico, você vai ser abençoado, você vai receber bênção, você não vai ficar mais doente, você não vai ter mais problema. Essa mensagem é verdadeira ou ela é falsa? É falsa. E o que vai acontecer com uma pessoa que está entrando na igreja a primeira vez e ouve uma mensagem dessa? Ela acredita porque ela imagina que aquela pessoa que está atrás do púlpito da Bíblia está pregando a palavra de Deus. E por ela não conferir a palavra de Deus, ela vai acreditar nessa doutrina. E o que vai acontecer? O pastor está falando que eu não vou ficar doente. O pastor está falando que eu não vou ter problema. Aí uma pessoa na família dela desenvolve uma doença mortal, um câncer, alguma coisa assim. Mas eu sirvo tanto a Deus, o pastor falou que se eu servisse a Deus eu não ia passar por provas. Aí alguém morre na família dela. Aí daqui a pouco ela perde o emprego. Aí daqui a pouco ela olha assim, meu Deus, estou entendendo o que vai acontecer com essa pessoa. Esta mensagem que esse homem está pregando de Deus, ela não é verdade. O que ela faz? Se desvia. Mas o que ela não sabe é que a mensagem que ela está ouvindo não é uma mensagem verdadeira. Ela é uma falsa mensagem. O que a Bíblia diz? Nesta igreja, irmãos, aconteceu exatamente isso. As pessoas ouviram aquela mensagem. E por causa delas ouvirem aquela mensagem, elas começaram a se desviar do verdadeiro Evangelho. Sabe, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Nós não podemos tolerar o pecado na igreja. Você e eu não podemos ter paciência ou toleração com o pecado. Porque o pecado, irmão, ele quer brincar com você, mas ele quer te destruir. O diabo, ele usa do pecado para alcançar as nossas vidas, porque o diabo, ele quer fazer o quê? Ele quer que você esteja na mão dele. Uma vez que você foi contaminado por este pecado, ele sabe que se você não for vacinado pela palavra de Deus, certamente você vai vir a óbito espiritual. E quantas pessoas hoje, irmão, não estão mortas espiritualmente dentro das igrejas? É o caso da igreja de Tiatira. Agora, a pergunta diz: por que é que eles foram contaminados pelo esse pecado? Porque eles foram toleráveis, foram permissivos com esta pessoa. Às vezes, irmãos, a gente fala assim: mas é fulano, mas fulano é tão bacana, eu não posso chamar a atenção dele, eu não posso falar com ele, porque ele está pregando uma coisa errada. Mas, irmão, se nós não fizermos isso, Deus vai cobrar de nós. Porque a Bíblia fala que as ovelhas, escute isso que eu vou falar com você, as ovelhas não é do pastor. Eu não tenho ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Eu cuido das ovelhas dele, porque eu também sou ovelha dele. E tem muitas pessoas que não entendem isso, porque quando eu chegar diante de Deus, eu vou prestar conta das ovelhas que o Senhor me deu para cuidar. E vou prestar conta duramente, o Senhor me cobrar duramente. Agora, nós não podemos ser tolerantes com a falsa doutrina da igreja, com a teologia, a má teologia, sabe, o que é a má teologia, pastor? É a mensagem
diferente, diluída, meias verdades, que não é a mensagem bíblica. Não se prega de tudo na igreja hoje, mas muitas vezes uma mensagem rala, às vezes tem até uma verdade nela. Às vezes tem até uma coisa que é verdade, porque o diabo, irmão, ele é o pai da mentira, correto? Sim ou não? Mas ele é o pai da mentira, mas ele usa de meias verdades. O que foi que ele fez com Adão lá no Éden? Ele falou uma mentira total para ele? Não. Ele falou uma meia verdade. O que ele falou para Eva? Eva pegou o fruto e falou assim: olha, Deus não falou que você não pode comer esse fruto e que você comer você vai morrer. A mentira é que Deus havia falado que no dia que ele comesse, ele morreria. Mas ele falou assim: mas quando você comer, você não vai morrer. Você vai ver que você não vai morrer. Você vai ter a ciência do bem e do mal. Era verdade? Sim ou não? Era, mas não era toda a verdade. O que ele não disse que eles iam ter ciência do bem e do mal, mas eles iam morrer espiritualmente. E foi o que aconteceu. Eva comeu, e aí eu imagino que ela se encontrou no pecado, e ela falou: agora eu estou, me perdoa a expressão, estou bem lascada, né? Estou bem complicada. O que eu vou fazer? Eu vou levar para Adão, porque se Adão também errar, junto comigo, ele se resolve com Deus. Porque quem presta conta para Deus, irmão, não pense o seguinte: existe uma diferença entre quem tem culpa e quem tem responsabilidade. Deus não procura culpados, Deus procura responsáveis. Sabe a diferença do culpado com o responsável? Eu vou mostrar para você. O culpado é o seguinte: alguém vem, eu sou responsável pela organização do culto. Aí eu deixei esse copo aqui, e alguém veio aqui e derrubou o copo, e molhou tudo aqui. O culpado fala assim: poxa vida, quem foi que derrubou essa água aqui? Quem foi o culpado de derrubar essa água aqui? Por que derrubaram essa água aqui? Temos que encontrar esse culpado. Porque eu deixei o copo aqui e não poderia ter caído. Esse é o que é o culpado. O responsável, ele faz diferente. Ele fala assim: olha, eu deixei o copo aqui e acabou que tornou. Eu vou lá pegar um outro copo, vou limpar, vou enxugar tudo aqui. Só tomar cuidado, não passe por aqui de novo para não acontecer de novo um acidente. Esse é o responsável, é aquele que tem a atitude de tomar a iniciativa dos problemas. Essa igreja aqui, qual era o problema deles? Eles foram deixando a situação entrar de tal maneira que ninguém se preocupou com nada mais. Ninguém se preocupou com nada. Agora, que doutrina era essa que era pregada nessa igreja? Você sabe? Olha o que diz, lá eram duas doutrinas. Ela pregava sobre a imoralidade, ela ensinou a eles a idolatria e a imoralidade sexual. Inclusive lá mesmo fala os profundos segredos de Satanás. Está no verso, ele diz aqui, no verso 20, ele diz assim: ela nos ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Sabe, irmãos, nós estamos vendo tempos hoje que a maioria de nós não está preocupada mais com algum tipo de pecado. A gente se preocupa com tudo. A gente se preocupa com a roupa do irmão, a gente se preocupa se alguns tipos de pecado a gente se preocupa, outros ninguém preocupa. Até diz uma vez que um certo pregador, sei que conta isso aí foi Hernandes de Alopes, que um pregador chegou para pregar, foi convidado para pregar numa igreja, e o rapaz, o diabo, falou: pastor, para você, aqui na nossa igreja, o senhor não prega sobre adultério, não, porque tem um empresário aqui que o dízimo dele é muito alto, e ele traiu a esposa dele e agora ele está aqui na igreja, então ele não pode ouvir pregação sobre adultério, você vai ficar zangado e vai sair da igreja. Então, pastor, a outra coisa, pastor, não prega também sobre fofoca, não, porque nós temos uma outra irmã aqui que ela é muito influente, ela tem muita influência na localidade, sabe? Ela é muito influente, é uma pessoa bem posicionada, tem um status muito bom, e ela é uma fofoqueira de marca maior. Então não fala mal de fofoqueiro também não, porque se você falar de fofoqueiro, vai atingir ela, não vai vir mais aqui. O pastor foi ficando assim. Outra coisa, não fala também sobre mentiroso, viu, pastor? Porque se você falar de mentiroso aqui, aí não fica ninguém mesmo. Aí o pastor falou assim, perguntou: irmãos, eu estou numa situação muito difícil aqui para pregar nesta igreja. Eu não posso pregar sobre adultério, eu não posso pregar sobre mentira, não posso pregar aqui sobre fofoca, e agora eu não sei aqui o que eu vou pregar aqui na palavra de Deus. Aí um cara gritou lá no fundo assim: prega sobre judeu, aqui não tem nenhum judeu. Porque assim, irmão, as pessoas, a mensagem, elas querem uma mensagem para o outro.
Quando a gente vem à igreja, irmão, quando nós vemos aqui para ouvir a palavra, a gente não tem que ouvir para ouvir a palavra para o outro. A gente fica sentado assim, essa palavra, a gente começa a pensar, se meu marido estivesse aqui, se meu irmão, se minha vizinha tivesse essa palavra, era para ela. Por que a palavra era para ela e não é para você? A palavra é para nós, irmãos. Então, o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja não se preocupou com a imoralidade sexual e a idolatria. Esta falsa profetisa, ela inseriu a imoralidade sexual e a idolatria no meio dessa igreja. E o que aconteceu com essa igreja? Eles começaram a viver uma vida de pecado e estão nos cultos. E estão ali, entre aspas, adorando a Deus. Irmãos, isso não é possível. Sabe, a Bíblia fala, se eu estou entendendo Isaías, ela fala assim, olha, afasta de mim os seus cânticos, porque os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, muitas vezes nós estamos aqui na igreja cumprindo um papel quase teatral. A gente está aqui, né, bota uma roupa bonita, uma gravatinha e tal, vem com a Bíblia debaixo do braço, vem canta, glória a Deus, sai dali para fora. A gente começa, parece que é uma outra pessoa. E esta igreja, irmão, ela se perverteu na idolatria. E aqui, eu gostaria de entrar nessa seara para falar um pouquinho sobre esses pecados. O que é a idolatria hoje? Então eu peguei alguns exemplos de idolatria hoje. Vê se você conhece, se algum mexe com você. Primeiro, todo mundo lembra, falando de idolatria, imagem de escultura, todo mundo lembra. É verdade? Porque para a igreja evangélica, idolatrar é só imagem de escultura, né? Os católicos estão tudo perdido. Só imagem de escultura, lá nós somos idólatras. Verdade? Adorar a imagem de escultura é idolatria. Mas é só isso? Não. Idolatrar pessoas. Idolatrar pessoas, eu me refiro a tudo. Todo tipo. Pessoas famosas, líderes religiosos, pessoas que adoram até a própria família mais do que a Deus. Pessoas que adoram o filho, adoram a filha, pessoas que fazem tudo pelo seu filho e não fazem por Deus. Ou seja, o seu filho ou sua mulher está acima de Deus. E nós estamos entendendo o seguinte: a nossa família é uma bênção de Deus, e abaixo de Deus ela é a coisa mais importante que tem, mas é abaixo de Deus. A Bíblia fala, o primeiro mandamento ele é único: adorará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E Jesus fala que aquele que ama a sua esposa, o seu marido, o seu filho mais do que ele, não é digno dele. Sabe? Então, adorar pessoas. Você quer ver outra coisa que as pessoas adoram hoje? Dinheiro. As pessoas adoram dinheiro. Tem cara que ele vive 24 horas por dia. Dinheiro. Nunca acaba. E a Bíblia fala que aquele que se farta da ganância, ele nunca vai se fartar. Ele nunca vai se fartar. Porque ele vai estar sempre buscando dinheiro, ele vai estar sempre precisando, porque ele é ganancioso. Quer ver outro tipo de idolatria? Bens materiais, pessoa que idolatra o carro, idolatra a casa, o corpo. Tem gente que idolatra o corpo, adora o corpo. Eu tenho que estar com o abdômen trincado, né? Fazer aquele agachamento para estar com a coxa redondinha. Irmão, não tem nada contra fazer academia, nada. Pode fazer, é saudável. Mas, irmão, não coloque essas coisas acima de Deus. Não coloque, porque é idolatria. E o time de futebol? Quantos crentes deixam de vir para a igreja no culto porque tem um jogo do time dele? Idolatria. É idolatria, irmão. Irmão, eu torço pro Vasco, todo mundo sabe. Eu só falo assim, pastor, você é sofredor. Não tem problema, irmão. Ontem eu até fui com a camisa do Vasco lá no shopping, lá levei minha filha para passear um pouquinho. Aí o cara falou assim, rapaz, o cara é a camisa do Fluminense. Olha que situação que nós chegamos no Vasco, tem que ser zoado pro Fluminense. O cara, rapaz, vocês estão ruins, hein? Perderam hoje de novo, 3-1. Eu falei, não. Tem coisas mais importantes na vida. Meu time ganha, eu comemoro. Se ele perde, eu não ligo. E eu fui seguindo o caminho. Mas tem gente, irmão, se tem um jogo do time dele, ele não vem na igreja. Eu sempre falo com minha esposa, por mais que você possa gostar de alguma coisa, nunca coloque essa coisa no lugar de Deus. Porque quando você faz isso, é um ídolo que você está criando. Quer ver outra coisa?
Eu falei do time de futebol. E os esportes? Tem gente também que ama mais o esporte do que a Deus, que não deixa de fazer nada de atividade física, não deixa de jogar, não deixa de fazer nada, mas não ora, mas não lê a Bíblia, mas não coloca Deus na frente. Volto a dizer, é ruim praticar esporte? Não. É saudável? Sim, mas você não pode colocar essas coisas no lugar de Deus. E quando a gente determina, você sabe como é que determina uma idolatria? Eu vou falar para você. É quando você dedica o máximo do tempo àquela coisa, ela é importante para você até o ponto que não exista nada mais importante. Um outro exemplo bastante claro, e há pessoas também, políticos também, pessoas é político também, tá bom? Outro dia eu quero você, pastor, você vota no Bolsonaro, eu voto nele, sim, votei nele, voto nele, mas aqui, eu votei nele, não é para ser meu pastor, não. E outra coisa, o que ele faz lá, eu não estou aqui para adorar, eu oro para o presidente que está naquela cadeira. Sendo ele de um direito, de esquerda, tem que orar por ele, porque a Bíblia fala que nós temos que orar pelas autoridades. Agora, não dá, irmão, para a gente também adorar a pessoa desse nível. Político de estimação, né? Mas, aí para a pessoa que estava pastor, eu também é Lula. Irmão, aí você errou mais ainda, né? Não sou Lula, eu votei no Bolsonaro, votei no Lula. Mas as pessoas fazem isso. E elas percebem, elas colocam pessoas acima de Deus. Aí beleza, tipo de idolatria, todo mundo entendeu. E tipo de moralidade sexual, você conhece? Tem alguns exemplos aqui que eu botei. Moralidade sexual, sexo fora do casamento. É moralidade sexual, essa igreja fazia isso. As pessoas estavam lá, eles tinham sexos adoidados, nos rituais, e depois estavam lá adorando Jesus, levantando a mão. Ok? Roupas. Irmão, eu falo o seguinte, cuidado com as roupas que você usa, porque a roupa, ela diz muito de nós, ela demonstra quem nós queremos, a imagem que você quer passar. Tem pessoas, irmãos, eu sempre falei isso, até comentava hoje com a irmã velha. Às vezes a gente está aqui pregando, passa uma pessoa ali fora, essa pessoa está com uma roupa assim, que aos nossos olhos pode não ser uma roupa preparada para estar no culto. Só que a gente não pode esquecer que essa pessoa está lá fora, ela não conhece Deus, ela está precisando de uma mensagem de Deus. Então, ela entrar aqui no culto e participar do culto, ela não está fazendo nenhum sacrilégio. Porque ela está aqui tendo o primeiro contato dela com Deus, ela precisa da palavra. Agora, irmão, eu gosto desse outro exemplo também. O cara fala assim, para Deus você faz, pode vir de bermuda, chinelo e tal, beleza. Fala assim, é mesmo? Então eu faço a pergunta a você, quando você é convidado para o casamento, você vai de bermuda e chinelo? Por que você não vai? Por que nós não vamos? Porque não é uma roupa adequada. E por que algumas coisas a gente se veste super bem e para Deus a gente tem que se vestir de qualquer jeito? No tribunal, você não entra de qualquer jeito no tribunal. Vai lá, entra, irmão. Você sabe que não entra, né? Acho que na repartição pública você não entra de qualquer jeito, verdade? A irmã trabalha nessa área lá, sabe o que eu estou falando. Então, roupas, cuidado com a roupa. Homossexualismo também é imoralidade sexual. Bestialismo, que é sexo com animais. Você fala assim, pastor, você está falando sério? Hoje tem isso. Hoje tem gente que diz que faz sexo até com as árvores. Para você ver o nível do ser humano, a degradação moral do ser humano. Fornicação. O que é fornicação, pastor? Isso é muito jovem, né? Os jovens fornicam muito. O que é fornicação? Nunca está namorando. Aí vai lá, fica só numa massa, só não faz o grande final, mas o resto faz tudo. Fornicação. Imoralidade sexual. Deus condena isso. Pecado de imoralidade sexual. E tem esse que é muito famoso, todo mundo conhece, é o pior do momento, é a pornografia. Imoralidade sexual. Você está lá no seu Instagram, não sei o que é mais lá, e aí de repente passa aquela mulher lá, todo peladona, e você para e fica lá vendo aquilo. Aí sua mulher passa, você... Sabe aqueles maridos que eles escondem o celular da mulher dele? Porque se a mulher pegar o celular dele, dá até separação. Irmão, eu falo porque eu tenho experiência na área. Eu fui um cara viciado em pornografia no passado. E Deus me libertou disso. Eu falo para você que é uma coisa que destrói a sua mente. O efeito da pornografia na mente é o mesmo efeito da cocaína. Ele destrói o seu cérebro. Você pode ver aí várias pessoas na internet dando depoimento. Quem não conhece aquele cara lá, o Terry Crews, que é aquele cara fortão que fez o pai do Chris, todo mundo odeia o Chris. Ele fala que ele quase foi destruído e quase perdeu a sua família por causa da pornografia. Ele dá palestras hoje falando sobre isso.
O problema da pornografia é que você só vai mudar de posição no dia que você passar uma grande vergonha, alguém descobrir. Porque se você não se arrepender a tempo, você vai decair numa situação moral e espiritual degradante. Eu sempre falo, e às vezes acontece também de pessoas casadas, como foi o meu caso. E eu só consegui sair disso porque eu compartilhei com a minha esposa, eu compartilhei uma situação, porque, irmãos, porque às vezes você não percebe. O pecado, irmão, ele te envolve. E quando você vê, você já está amarrado no pecado. Bom, falei da idolatria, falei da moralidade. Mas tem uma coisa aqui que ele fala que eu não sei se chamou a sua atenção, que são os profundos segredos de Satanás. Sabe o que essa mulher ensinava lá? Ela ensinava o seguinte: é o que você vê em muitas igrejas hoje, às vezes, que para você enfrentar o diabo, você tem que ser PhD em Satanás. Aí o cara começa a estudar tudo sobre o diabo. O cara diz que sabe tudo sobre o diabo. Aí as nossas igrejas hoje, ela abre a porta para quem? Para aquele cara que era bruxo, macumbeiro, feiticeiro, o cara comia vísceras humanas. Quando você foi vendo, eu já vi isso, irmão. O cara fica 1 hora falando do que ele fazia quando ele estava nas trevas. Aí quando falta 5 minutos, ele fala o que Jesus fez na vida dele. Irmão, nós não fomos chamados para ser PhD em Satanás, nós somos chamados para ter o conhecimento de Deus, irmão. E aqui nessa igreja era isso que eles faziam. Aí a pessoa ficava enveredando as pessoas com isso. Olha, você precisa saber que o diabo é aqui, ele é ali, ele faz isso. Ele fala: meu irmão, você só precisa saber 3 coisas: que o diabo é mau, que ele é mau e que ele é mau. Você só precisa saber disso, irmão. O resto, e você não precisa ignorar ele, porque ele fala que você não pode ignorar ele. Mas você não precisa ser um cara que vive estudando sobre Satanás. Aí você pergunta: e a Bíblia, você estuda? Não. Aí o cara passa o dia inteiro comendo esse lixo. E você é o que você estuda. Você é o que você se alimenta. E aqui eu gostaria de caminhar para pensar: essa igreja era essa igreja. Essa pessoa falava, que enveredou os irmãos nesse sentimento. Vamos estudar sobre o diabo. Vamos falar sobre ele. Vamos falar. E tudo aquilo do diabo, isso aqui nós precisamos entender. E as pessoas passaram a dar atenção mais a Satanás do que a Jesus. E tem igreja, irmão, que o diabo tem mais ibope do que Jesus. Tem ou não tem? Pior que tem. Mas eu queria compartilhar uma coisa muito importante nesse texto que nós lemos. Cristo, meu irmão, guarde isso que eu vou falar. Cristo, ele tem um diagnóstico da igreja. Ele não tem uma opinião. Sabe a diferença? Faz a diferença. Você vai no médico, irmão. Você chega lá no médico. Aí você fala o seguinte: ó, o médico pergunta: ô Vera, o que você está sentindo? Aí o cara fala. Aí você fala: eu estou sentindo dor de cabeça, enjoo, tonteira. Aí fala: na minha opinião, você está com dengue. É isso que o médico fala com você? O que ele faz? Ele vai fazer um diagnóstico. Ele vai assim: peraí, vou prescrever aqui você um exame de sangue, vou prescrever você aqui um exame de urina, de fezes. Você tem febre? Ele vai fazer mais perguntas. Por quê? Porque ele não tem uma opinião. Ele não quer a opinião do médico a seu respeito. Não interessa para você. Você quer que o médico dê um diagnóstico. Você quer que ele te examine. Aqui Cristo examina essa igreja. Cristo não tem opinião sobre a igreja, irmão. Cristo tem um diagnóstico. A Bíblia fala no começo, logo no primeiro texto lá que nós lemos em Apocalipse, lá no principinho, lá no verso 19, diz que, no verso 19 diz: sei de tudo que você faz. O Senhor, no capítulo 1 que nós lemos, a Bíblia fala que ele está parado no meio dos candeeiros, no meio da igreja. Logo aqui no início do capítulo 2, já diz que ele está andando no meio das igrejas. Aqui, logo nesse texto que nós pegamos, diz que ele sabe de tudo e que os seus olhos são como chama de fogo. Ou seja, nós somos consumidos pelo olhar de Cristo. Ele sabe tudo, irmão. Eu e você não conseguimos esconder nada dele. Quando ele olha para mim e para você, ele nos conhece por completo. Sabe qual que é o pior Big Brother que tem? O Big Brother de Deus. Porque você não escapa de lugar nenhum. Que lá naquele Big Brother que tem lá, aquele lixo, tem lugar que o cara até consegue a câmera não pegar ele. Mas no de Deus, irmão, você não tem onde correr. Não tem. Ele sabe de tudo. E é interessante porque é esse o diagnóstico que ele traz para essa igreja. Ele diz que ele concedeu tempo a essa mulher para ela se arrepender. E a mulher não se arrependeu. Irmão, aqui eu vejo uma característica de Deus.
Deus nos concede tempo para nós nos arrependermos. Eu vejo aqui um Cristo que ele está criticando a igreja, elogiando também. Eu vou falar que ele elogiou a igreja em alguns aspectos, mas ele deu à igreja a alternativa. Ele deu tempo para se arrepender. Às vezes, irmãos, nós não fazemos isso. Se uma pessoa peca contra nós, nós não damos uma chance para ela. Deus dá. Mas é interessante a gente entender também, irmãos. Guarde isso que eu vou falar. Até Deus tem limite. Porque a Bíblia fala que ele é longânimo. A Bíblia não fala que ele não vai. Ele espera até quanto tempo. Ele é longânimo, ou seja, ele espera mais do que o homem. Mas ele também tem o seu limite. Não foi assim com o dilúvio? Por que ele jogou água, mandou vir chuva sobre a terra e alagar tudo? Porque o limite dele foi excedido. Sodoma e Gomorra, o limite foi excedido. Ananias e Safira, que foi lá e enganou com uma oferta. Aí eu quero ver. Enganou com uma oferta. Uma ofertinha. Vendemos o terreno, entregamos tudo. Ele falou. Aí Pedro disse, por que você está tentando mentir com o Espírito Santo? Caiu o marido morto por causa dela. Por quê? Porque Deus tem um limite, irmão. E quando a gente ultrapassa o limite de Deus, acabou. E sabe o interessante aqui? A Bíblia fala que esta mulher e esses que estão com ela, Deus deu tempo, mas eles não. E o que vai vir sobre eles? No próprio texto diz que vai vir a ira de Deus sobre eles. Irmão, guarde uma coisa para si: o mundo hoje ouve o Evangelho. Você está aqui ouvindo o Evangelho, as pessoas lá fora podem ouvir o Evangelho. A ira de Deus ainda não foi derramada, mas acredite, um dia ela será, porque a Bíblia fala que ela será. E quando esse dia chegar, não haverá mais tempo para você falar assim: Senhor, agora eu quero. Eu assim, agora já é tarde. Quando o céu se abrir e você vê o Filho do Homem descer com o seu exército, será tarde. Aí você fala, pastor, mas isso pode acontecer que pode. Mas Jesus volta para todo dia para as pessoas que morrem. E quantas pessoas que saem de casa para trabalhar e não voltam? Você não sabe, irmão. Então, irmão, Deus tem um limite. Uma vez ultrapassado, resta apenas o juízo. Nós precisamos se arrepender. Eu falava quem me conhece sabe, assim, nós no Brasil estamos passando por um momento muito delicado. Que nós podemos agora, na próximas eleições, pode acontecer uma série de coisas. Eu sempre falo, olha, de uma forma ou de outra, eu falo, é Deus que está à frente. Porque se acontecesse uma determinada situação acontecer, Deus pode ter misericórdia da nação mais uma vez. Mas também pode acontecer o inverso, e Deus estabelecer juízo sobre a nação. E aí nós vamos aprender o que é ser crente de verdade. Porque hoje, irmão, ser crente do jeito que nós estamos sendo no Brasil é muito fácil. Eu quero ver ser crente na Chibá. Eu quero ver ser crente igual nós estamos aqui em Mambera. Aí eu quero, a partir de agora, quem pregar é crime. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver quem vai ficar com Deus e quem vai abandonar Deus. Então, meu irmão, ele dá esse diagnóstico. Mas também Cristo é bom, sabe por quê? Porque ele dá uma receita. Ele dá uma receita para aqueles que não se contaminaram. Porque eu quero ver que você que está aqui essa noite não se contaminou com a heresia, não se contaminou com o falso ensino, não se contaminou com o pecado desse mundo. Se você se contaminou, o que você tem que fazer? Se arrepender. E se você não se contaminou? Eu estou livre de me contaminar? Não. Você pode cair também. Então ele dá uma receita, ele vai prescrever, viu, velho? Jesus ele dá duas coisas. Ele dá um remédio, viu? Ele dá um remédio, que é a solução do problema, e ele fala assim, mas eu vou te dar o preventivo. Viu, Carlão? Preventivo. Você não cair lá. Aí o que ele faz? Ele diz o seguinte, lá no verso 19, ele fala o seguinte, e aqui é interessante. Olha o que ele diz. Vou voltar para o texto aqui. Ele diz assim, sei de tudo que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Olha que interessante. Ele observou que essa igreja era uma igreja que amava, era uma igreja que tinha fé, trabalhava e era perseverante. E ainda crescia em todas as coisas. E ele vai dizer isso porque ele vai dar uma orientação para essa igreja. Olha o que ele vai dizer aqui. Lá no finalzinho do texto, quando ele fala aqui, ele diz, verso 25, 24, ele vai falar assim, tem uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não se seguiram com esse falso ensino.
Aí ele vai falar: não lhes pedirei coisa alguma. Mas ele diz: senão que se apeguem firmemente ao que já tem até que eu venha. Então guarde esse favor para você. Eu e você precisamos nos apegar firmemente à palavra de Deus, aquilo que nós já sabemos. Se apegue, irmão, com a sua vida, porque o dia vai chegar em que Deus vai ter um divisor de água na nossa vida. E se nós estivermos com Ele ficaremos. Vivamos ou morramos, somos do Senhor. Mas se nós não guardarmos até que Ele venha, a Bíblia fala que aquele que não perseverar até o fim, esse não vai ser salvo. A salvação, irmão, não é alguma coisa que você recebe aqui e agora vai viver do jeito que quer, não. Você precisa perseverar na salvação. Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Davi começou bem, ficou mal, mas terminou bem. O que importa é como você termina. E aí ele fala o seguinte: ele dá uma outra receita. Primeiro é permanecer firme. Fique firme naquilo que você aprendeu. O segundo está no verso 26. Vamos lá? Ele diz assim, verso 26. Ele vai dizer o seguinte: ao vitorioso. Aí fala assim: todo mundo gosta de ser chamado vitorioso, né? Não é bom ser chamado vitorioso? É bom, né, irmão? Vitorioso. Só que ele dá um... Quem é o vitorioso? Ao vitorioso que me obedecer até o fim. Sabe quem é o vitorioso, que é bom? Aquele que obedece a Cristo até o fim. Aí a gente entende, irmão, que você pode fazer 1000 coisas boas para Deus, mas se você não obedecer a Deus até o final, você vai perder tudo que você conquistou. Saul foi um rei escolhido por Deus. Saul foi um rei que Deus, primeiro rei de Israel, colocado para reinar sobre o povo. A Bíblia fala que ele era o homem mais alto dentro do seu povo. Só que o que aconteceu com Saul? Um dia, na guerra, ele precisava fazer um sacrifício e mandou chamar Samuel. Samuel não tinha chegado, o que ele fez? Ele foi lá sacrificar. Ele podia ter feito aquilo? Sim ou não? Não podia. E aí quando Samuel chegou, ele não se arrependeu, ele se justificou. É outro problema que muitos de nós temos. Deus não quer justificativa minha nem sua. Não adianta a gente chegar para o Senhor. O Senhor sabe, né, Senhor, que a carne é fraca. Para Deus isso não interessa. Ele criou você, Ele sabe que a carne é fraca, mas Ele sabe também que o Espírito dele te fortalece. A Bíblia fala que nós não somos provados mais do que podemos suportar. A Bíblia fala que com a tentação Deus dá também um escape. E quando Saul, então, ele faz aquele sacrifício, Samuel chega até ele e ele fica justificando. Samuel olha para ele assim: pois hoje o Senhor rasgou de ti o reino, porque antes que você obedecesse para não sacrificar. E tem muitas pessoas hoje, muitas das igrejas hoje, que ficam só sacrificando, mas não obedecem. E não adianta, irmãos. Seguir a Deus é obedecer a Deus. Partindo para o final, ele dá as recompensas daquele que perseverar até o fim. A primeira é a autoridade sobre as nações, que está no verso 26. Ele diz: darei a autoridade que meu Pai me deu. Não sabe o que quer dizer isso? Se você ficar fiel com Jesus até o final, quando Ele voltar, nós teremos autoridade sobre as nações. E é a mesma autoridade que o Senhor tem com o Pai. Você consegue imaginar isso? Irmão, as recompensas de Deus, elas são 1000 vezes melhores do que a recompensa dos homens. E tem gente que hoje quer olhar no geral dos homens, quer a recompensa dos homens, trocam as coisas de Deus pelas coisas dos homens. Mas Cristo, as recompensas de Cristo são eternas. E no verso 28 ele diz: te darei a estrela da manhã. A estrela da manhã, segundo a própria Apocalipse, que a Bíblia fala o seguinte: quando a cidade santa descer, não terá mais sol. Por que não terá mais sol? Porque a Bíblia fala que o Deus que habita no meio da cidade, a sua luz iluminará toda a terra. E quando ele fala de estrela da manhã, é esse, porque a estrela da manhã é Cristo. Em outras palavras, assim, permitirei que você esteja no meu reino. Você participará comigo no meu reino. Irmãos, eu talvez esteja falando aqui, eu estou chegando ao final, talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que talvez estavam precisando de ouvir essa palavra. Olha, pastor, eu tenho feito muitas coisas e eu percebo que essas coisas não estão certas.
não tá bom isso que eu estou fazendo. Irmão, ainda há esperança para você. Se você consegue enxergar isso, significa que a sua mente ainda não foi cauterizada pelo pecado. Volte-se para Deus, arrependa-se do seu pecado, não justifique o pecado. Você vai se arrepender. Reconheça o seu erro para Deus. Senhor, olha, eu sou um mentiroso, eu sou um adúltero, eu sou um ladrão. Pecado tem nome. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente peca no varejo e fica pedindo perdão no atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Aí você sabe qual é o pecado que você tem que pedir perdão. Confessa para Deus. Porque a Bíblia fala que quando nós confessarmos para Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado. Feche os seus olhos. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que precisa de esse conserto com Deus. Precisa se voltar para Deus antes que a ira venha sobre você, como veio sobre esta igreja. A história diz que essa igreja, quando passou a invasão de Constantinopla, aconteceu quase 300 anos depois, 200 e poucos anos depois dessa carta. E quando aconteceu a invasão de Constantinopla, esta igreja praticamente foi dizimada pelos invasores. Deus havia avisado, mas eles se achavam que isso nunca iria acontecer. Quando a ira de Deus é derramada, não há como voltar atrás. Então talvez eu esteja falando para pessoas que talvez tenham vivido uma vida de idolatria ou de moralidade sexual. Meu irmão, se você conseguiu perceber isso, é porque o Espírito Santo está te mostrando, Ele está te incomodando, Ele está dizendo, olha, é hora de você mudar de vida, é hora de você dar esse espaço para Jesus. Se você é essa pessoa, irmão, e você quiser, eu quero orar por você, se você quiser. Você fala, pastor, eu preciso. Sabe, eu me lembro, fique com seus olhos fechados, não é importante você olhar para ninguém agora. Eu me lembro que, quando eu estava vivendo na pornografia, eu ouvi um apelo como esse. E o homem que estava pregando ali, ele falava assim, você precisa reconhecer que você é escravo. Às vezes a pessoa, quando ela é alcoólatra, viciada, a maior dificuldade é reconhecer que ela é um viciado, que ela é uma pessoa depravada, que ela está presa naquela corrente. E o que eu sempre pensava é que aquele pecado não era um pecado tão grave, quando na verdade ele era gravíssimo. Então quando eu entendi que ele era gravíssimo, então eu caí de joelhos naquele ponto, minhas lágrimas vieram, e ali eu pude chorar e dizer para o Senhor, Senhor, me perdoe porque eu sou o imoral. Talvez eu esteja falando aqui a pessoas que estão vivendo por isso. Ou talvez você é aquela pessoa que coloca tudo na frente de Deus. Se você é essa pessoa, irmão, você nessa noite pode tomar uma posição diante de Deus. Você pode ter sua vida diferente. Basta você erguer a sua mão onde você está, eu vou orar por você. Eu não estou aqui para julgar você. Está todo mundo de olho fechado. Permaneça com o olho fechado. Não precisamos de curiosos aqui. Se você é essa pessoa, é só você levantar a mão. Aí fala, mas pastor, Deus não sabe que eu estou com esse problema. Por que eu preciso levantar a mão? Porque quando você levanta a mão, você está dizendo para você, não apenas para Deus, você está dizendo para você que você reconhece que precisa de Deus. Se não tiver ninguém, eu vou continuar até eu vou orar e vou terminar o culto. Mas se existe alguém, só se levantar a sua mão. E depois do culto você pode me procurar, que nós podemos conversar e eu posso te ajudar se assim você desejar. Talvez eu estou falando para pessoas também nessa noite que talvez ouviu essa mensagem e entendeu que Cristo é a única esperança. Porque Ele é a única esperança. Para esta igreja, Cristo era a única esperança. Para a nossa vida, Cristo é a única esperança. E talvez você ouviu essa mensagem, Deus está falando com você, talvez você tenha protelado tomar a decisão ao lado de Cristo. E se nessa noite você quer tomar essa decisão, é só levantar a sua mão e nós vamos orar para você, para que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração e faça morada na sua vida. Tem alguém aqui essa noite? Se tiver, é só você levantar a sua mão. Eu não estou aqui para julgar você. Eu estive aí onde você está hoje. Eu estive sentado numa cadeira branquinha como essa, quando o pregador que estava aqui à frente falou. E eu não perdi meu tempo. Eu falei, Senhor, não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu me entrego, Senhor. Alguém? Se não há ninguém nessa hora, eu vou encerrar. Mas eu quero que você saia daqui com essa mensagem no seu coração. E se no dia de amanhã Deus tocar o seu coração, que Deus permita que você tenha outra oportunidade,
O que é de hoje, ela vai acabar hoje. Você vai sair ali, eu oro para que Deus te conceda outra oportunidade. E se assim for, que Deus possa abençoar você e a sua família. Vamos orar. Pai de amor, Pai de infinita bondade, eis-nos aqui diante do Senhor. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores. Nós somos indignos do seu amor. Nós não merecemos nada de Ti. E tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nos mostra o quanto o Senhor é maravilhoso. Pai, perdoa-nos se nós temos traído o Senhor. Perdoa, meu Pai, se nós temos pecado contra o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, a nossa arrogância, o nosso orgulho. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós deveríamos nos derramar diante de Ti, e muitas vezes, meu Pai, nós permanecemos com o nosso coração endurecido. Perdoa, meu Deus, porque muitas vezes escolhemos fazer a nossa vontade em detrimento da vontade do Senhor. Mas nessa noite eu quero pedir por cada família aqui representada, por cada pai, por cada filho, por cada cônjuge, por todos que aqui estão nesse lugar. Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente estas famílias, trazendo, meu Pai, paz, libertação, que a verdade do Senhor venha permear nesses corações e libertá-los, meu Pai, de todo o grilhão do pecado. Que nós não venhamos, assim como Tiatira, a nos contaminar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe você grandemente.